Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando da primeira conferência Passive House Brasil. Uma saudação especial aos organizadores do evento, a Passive House Portugal, a HomeGrid, a Passive House Institute, e o Instituto Latino-Americano Passive House. É um momento importante e de divulgação da Standard aqui no Brasil, e é um momento de integração e importante para o nosso desenvolvimento. Eu vou fazer uma apresentação, então, do trabalho que a gente tem feito aqui no sul do Brasil já desde 2014. Nós temos já alguns anos trabalhando e nos repertorizando no sentido de se preparar para esse momento, né? E vou falar um pouco, então, da nossa trajetória aqui, enquanto instituição na Universidade Federal de Pelotas, no GES3E, que é um grupo de estudos em simulação de eficiência energética de edificações. Nós temos hoje no Brasil alguns desafios, né, a serem superados para que possamos efetivamente entrar na era dos edifícios de alto desempenho, né? Alguns desses aspectos, dessas barreiras, né, e talvez uma das principais é a barreira cultural, né? No Brasil, no sul do Brasil aqui, nós temos uma cultura de achar que o desconforto térmico vivido dentro dos ambientes, seja pelo calor ou pelo frio, é simplesmente resultado de um contexto externo de temperaturas extremas de calor e frio, né? Nós não nos damos conta que o edifício tem um papel, né, de corrigir, de trazer condições internas para que as pessoas possam efetivamente usufruir do espaço com qualidade. E então está frio lá fora, a gente está frio aqui dentro, está frio lá fora, enfim, é uma coisa normal. E tanto frio quanto calor, né? Então aqui eu digo, a indústria do desconforto, né? Hoje, se você observar nos sites de compra, você compra cobertor com mangas, né? Que imagine as pessoas dentro de casa de cobertor, né? Com mangas para poder desenvolver alguma atividade, né? Então, buscar o conforto. Então, isso é inadmissível, né? E isso é uma das barreiras que a gente tem que enfrentar para que a gente possa efetivamente cobrar, né, do setor da construção civil edificações de qualidade, onde as pessoas possam ter conforto, né? Então, dentro desse contexto, né, de nós estarmos aqui em contato aqui nesse evento com europeus, né? Imagine, você vem de Portugal aqui para o Brasil, você vai passar mais frio aqui daqui a pouco, numa condição talvez um pouco menos intensa de frio, né, do que se você está em Portugal, pela qualidade do edifício. Os alemães passam mais frio aqui no sul do país do que na Alemanha. Então, realmente, é um desafio, esse desafio cultural, talvez o primeiro, né, tecnológico, enfim, informação, temos vários desafios, mas esse eu acho que é uma questão importante a ser mencionada, né? Então, a gente também, o usuário também tem uma questão importante dentro desse contexto, que é a falta de conhecimento e a dificuldade de usar o edifício, né? Por exemplo, a gente sabe aqui que acima de 30, 31, 32 graus, se eu abro a janela, vai entrar um ar quente, eu vou ter um desconforto, eu vou esquentar a massa térmica do edifício. Nós temos aqui inércia térmica nas edificações no sul do Brasil, né? Então, as pessoas daqui a pouco abrem a janela no verão porque está calor e botam ar quente para dentro. Isso é um exemplo, né, do papel também do usuário dentro desse contexto de uso das edificações. E nós sabemos que, para termos qualidade ambiental, precisamos, né, com qualidade no sentido do conforto térmico, precisamos ter envelopes, né, mais isolados. Então, aqui é só para mostrar para vocês, né, no caso aqui, que se eu tenho aqui um edifício, né, NBR 15575 ali, com a transmitância térmica de 2,5 watt/metro quadrado Kelvin, tá? Quando eu comparo esse edifício com um edifício Passive House, aqui com uma transmitância do envelope ali 0,3, 0,4, né, com uma janela de vidro duplo, por exemplo, né, eu vou ter uma diferença de temperatura absurda. Vejam aqui, né, enquanto o edifício padrão, norma brasileira, está em laranja, aqui bem abaixo da zona de conforto, o edifício Passive House verdinho ali está
quase todo o tempo dentro da zona de conforto. Então, a diferença, né, aonde a gente pode chegar muito longe em termos de desempenho, muito longe, em termos de consumo e de conforto térmico. Né? O que preconiza a Standard Passive House? Né? Provavelmente já foram observadas em outras sessões, né, os 5 princípios da Passive House. Aqui a gente coloca 5 mais 1, né, também em decorrência da questão da necessidade do controle da radiação solar. Né? O edifício Passive House preconiza uma envolvente isolada, né, esquadrias de alto desempenho, preconiza uma envoltória estanque, a entrada de ar, a infiltração, né? Preconiza uma edificação livre de pontes térmicas, que é uma coisa, se a gente vai analisar aqui no sul do Brasil, até não tem muito sentido falar em ponte térmica, porque a nossa parede já é uma ponte térmica, mas é o exemplo da estrutura de concreto armado com a parede de alvenaria de tijolo furado, né? Então, ali é mais fácil o calor entrar e sair pela estrutura do que pela parede, embora uma parede com 2,5 watt/metro quadrado Kelvin de transmitância térmica é pífia o seu desempenho. E também um pulmão artificial, um sistema de ventilação mecânica com recuperação de calor, um sistema eficiente, onde o calor interno é trocado, né, entre o ar interior e o ar exterior, sem que os mesmos se encontrem. Né? Então, esses princípios aliados a controle de radiação solar preconizam, então, a Passive House. Aqui nós temos uma imagem de um projeto que eu vou falar um pouquinho aqui na sequência, que é o primeiro projeto que nós fizemos aqui no Sul, adaptando aos preceitos da Passive House. Tá? Essa Passive House ela tem também alguns indicadores de desempenho. Tá? Então, ela tem uma necessidade, nós estamos falando de um edifício que está pelo menos 90% das horas do ano em conforto térmico, né, com uma temperatura variando de 20 a 25, 26 graus. Tá? 25, na verdade, existe um trabalho feito por uma associação entre portugueses e italianos, a Passive On, né, que fala também em 26 graus, mas, enfim, entre 20 e 25, eu vou estar ali 90% das horas do ano, certo? Então, ou seja, é diferente falar um pouquinho do indicador de desempenho e consumo entre um edifício brasileiro e uma Passive House. Nós gastamos aqui muito pouco, porque nós passamos o ano inteiro, ou 60%, 50%, 70% das horas do ano em desconforto. Né? Então, mas enfim, né? Então, partindo de um pressuposto que eu vou estar em conforto térmico o ano inteiro, né, ou 90% das horas, eu tenho que ter um consumo aqui menor do que 15 kWh/metro quadrado ano de aquecimento, ou uma demanda de 10 watts por metro quadrado, arrefecimento, né, resfriamento, né, de também os mesmos 15 kWh/metro quadrado ano, né, com necessidade de desumidificação, ou uma demanda inferior a 10 watts/metro quadrado, energia primária aqui menor do que 120 kWh/metro quadrado ano, tá? Ou considerando energia renovável também, 60 kWh/metro quadrado ano, estanqueidade ao ar também, em torno de, no máximo, um 0,6 renovações de ar do ambiente, e a temperatura de 20 a 25. Bom, se eu vou falar um pouquinho, então, ao longo desses 7 anos, para vocês também conhecerem um pouco do nosso trabalho, né, de adaptação, como é que aconteceu e também em termos de repertorização. Nós iniciamos em 2014 com um grande projeto de pesquisa aqui do sul do Brasil, da FAPERGS, que é uma instituição de fomento à pesquisa, né, fizemos uma parceria com a Universidade de Aveiro, houve um processo de transferência tecnológica, iniciamos a percorrer esse caminho da Passive House, conhecer os conceitos, os exemplos, os softwares que eram utilizados. Tá? 2016 fizemos aqui um congresso, né, mais no âmbito local, 2018 o segundo congresso, tá? E de lá para cá também temos dissertações de mestrado, teses de doutorado, né, pesquisas aprovadas no órgão de fomento do CNPq, e também alguns artigos em congressos e periódicos de alto fator de impacto. Né? Tivemos dissertações da própria questão da Passive House, adaptação de envoltória para habitações de interesse social nas zonas bioclimáticas 1, 2 e 3. Tivemos também uma tese de doutorado e também trabalhamos dissertações de mestrado no âmbito das pontes térmicas, e isso resultaram em alguns artigos, né? Dentro da Energy ou Energy and Buildings, onde discutimos otimização de envoltória de Passive House aqui para o sul do Brasil, né? Trabalhamos a questão das pontes térmicas, que era um tema
não trabalhado, né, em função da falta de isolamento dos edifícios. Enfim, então estamos desde 2014 desenvolvendo esse trabalho e começamos em 2018 a colher os frutos e a publicar esses trabalhos, né? E nesse período todo nós desenvolvemos um projeto, tá, de uma edificação residencial, que na verdade seria também a ideia era um edifício para visitação e tivesse também um laboratório dentro dele para aquisição de dados e desenvolvimento de trabalho de pesquisa, e era uma edificação de 2 quartos, né, com um escritório no segundo andar, uma sala de estar, cozinha, certo? Essa edificação projetada, então, ela tem em torno de 33% de transparência para a orientação norte, com controle de radiação no período quente, em torno de 1,5% aberturas para leste, 1,5% oeste e 7% para sul. Né? Então, ali eu coloco, né, os autores do projeto também, tivemos a arquiteta Renata Dalben, que conduziu, e a arquiteta Stephanie Knopp, e eu também participando desse processo. Testamos essa edificação no software PHPP, que é a ferramenta que viabiliza as análises todas desenvolvidas pelo Passive House Institute, na Alemanha. Né? Então, trabalhamos aí com uma transmitância térmica na ordem de 0,3 para a parede, na ponte térmica 0,38, lá no piso em torno de 0,35 e na cobertura em torno de 0,37. Né? Analisamos as pontes térmicas, utilizamos, como é feito normalmente, né, como qualquer trabalho do Passive House, né, você trabalha com as pontes térmicas, analisa as pontes térmicas, calcula as pontes térmicas utilizando software térmico. Projetamos lá um sistema também de ventilação mecânica com recuperação de calor ali, né, com o ar sendo insuflado nas áreas de permanência prolongada, nas áreas secas e sendo exaurido nas áreas úmidas, banheiros e cozinha, né? E chegamos dentro dos indicadores da Passive House, ali com uma demanda de aquecimento em torno de 13 watts por metro quadrado, né? Um consumo na ordem de 14 kWh metro quadrado ano, uma energia primária final, né? Um consumo na faixa de 103 kWh metro quadrado ano, né? Obviamente aqui que o edifício não foi construído, então nós partimos do pressuposto que nós alcançamos o 0,6, né, teste com 50 pascais, né, de estanqueidade. Seguimos esse estudo, fizemos uma análise comparativa dessas edificações, também com edificações com a mesma geometria, porém com transmitâncias térmicas seguindo aqui o padrão brasileiro, né? Fizemos uma análise também do tempo aqui para 4 zonas bioclimáticas brasileiras, 1, 2, 3 e 4, e fizemos uma análise do tempo de retorno dos investimentos, partindo do pressuposto do isolamento térmico no envelope, no piso, do sistema de ventilação mecânica com recuperação de calor, das esquadrias de melhor desempenho, de alto desempenho, né? E ficamos ali na faixa de 20 anos, 28, 21 anos de tempo de retorno. Isso foi um primeiro approach. Mas o que faz a grande diferença aqui é você observar o percentual de horas de conforto. Né? Enquanto você tem 45% das horas do ano numa edificação brasileira padrão aqui no Sul, de conforto térmico você vai para 96%, né, numa Passive House. Ou seja, é um outro nível de qualidade de vida. Né? E também aqui para ZB2, 63 contra 92, a ZB3, que já é uma zona um pouquinho menos fria, 71 para 83, e foi indo até a 4, que as diferenças foram menores. Bom, dentro desse contexto também houve uma preparação, né? Não bastaria só conhecer a norma, né? A standard, teríamos também que realizar os testes e tornarmos um Passive House Designer certificado, né, um projetista certificado. Então, nos anos de 2020 e 2021, fizemos as provas no Passive House Institute, aqui, para projetista e também para execução, né? E ainda dentro desse contexto, falando um pouquinho da formação, né? Aqui na América do Sul, hoje, nós temos 2 espaços, embora existam parcerias também, né? O próprio Instituto Latino-Americano também está montando um
trabalho em conjunto com, eu acho que a Passive House Canada, para trabalhar a parte de formação, mas basicamente hoje tem a Arc Ambiente no Chile e a Arquilit no Brasil, que estão iniciando o trabalho de informação. Né? Nós temos 3 consultores hoje no Brasil, certificados pelo PHI, o engenheiro civil Luiz Bezerra, né? Hoje ele está na parte de educação na Passive House Canada. Nós temos aqui um outro profissional, André Gustavo, em Curitiba, e temos aqui no sul do Brasil, né? Eduardo Grala da Cunha, também com a formação Trade Person e Certified Passive House. Né? Bom, seria isso que eu gostaria de apresentar, um pouquinho da trajetória, então, do nosso laboratório, né, desse primeiro projeto que nós temos, né, e eu acredito que estamos preparados, estamos prontos para iniciar essa caminhada no Brasil, né, com o apoio da Home Grid também, que tem hoje um mérito muito grande por ter organizado esse evento, né, ter encarado esse desafio e estar possibilitando esse espaço aqui para que a gente possa falar da Passive House e, quem sabe, em algum tempo nós possamos vencer essa barreira e iniciar esse processo de edificações de alto desempenho no nosso país. Obrigado.